Olá, pessoal, bom dia. Estão me ouvindo bem? Confirmem aí se o áudio tá bom. Ok, gente, o áudio. Estão me ouvindo? Tá ok, né? Ótimo. Vamos aguardar aí o nosso convidado entrar também na nossa live. Vamos aguardar mais um pouco aí. Algumas pessoas já estão perguntando aí qual é o tema da nossa live. Então, gente, nosso tema de hoje, como aumentar a eficiência produtiva em empresas de confecção. Estamos só aguardando aqui o nosso convidado para iniciarmos. Pronto, nosso convidado já está chegando. Bom Bom dia, dia, bom dia, Gleison, tudo bem? tudo ótimo. Pronto, então vamos iniciar aqui nossa live, gente, de hoje. Bom dia a todos. Muitos colegas do Sebrae estão assistindo, muitos clientes também. Nossa live de hoje é como aumentar a eficiência produtiva em empresas de confecção. Hoje, nosso convidado é o Gleison Ribeiro Cruz, é consultor do Senai, tá? O Gleison, ele é engenheiro de produção mecânica, formado pelo UFC,
com MBA em gerenciamento de projetos, tem também aperfeiçoamento em sistema Toyota de produção no Japão, e é consultor industrial sênior do Senai, Ceará, com foco em melhoria de performance industrial e indústria 4.0. Gleison, era melhor tu ajustar a tua câmera porque tu tá no sentido contrário. É melhor ficar em formato de retrato mesmo. Isso, melhor assim. Pronto, tá ótimo. Bom, então a gente vai bater esse papo hoje com o Gleison, que é um cara que tem formação, tem muita expertise nessa área de processo produtivo e, além disso, muita vivência. Ele é consultor do Senai já há bastante tempo, inclusive atuou em vários atendimentos a empresas de confecções, micro e pequenas empresas, inclusive com o apoio do Sebrae, né, com parceria com o Sebrae, já conhece bastante a realidade, né, das empresas de confecção. Então, ele vai estar conosco aqui para a gente conversar um pouco, apresentar, discutir algumas ações simples que as empresas de confecção podem estar realizando no chão de fábrica para melhorar sua produção e ganhar velocidade de entrega dos produtos. Por que a gente está conversando sobre esse tema hoje? Embora a gente esteja vivendo esse momento de crise, por conta da pandemia do coronavírus, muitas empresas paradas, né, um impacto econômico muito forte no setor produtivo, a gente teve também essa oportunidade com as empresas de confecção estarem inseridas nesse contexto de produção, né, de poder ter ganhos nesse momento em que todos estão parados, por meio da fabricação de máscaras, né, que é um produto que está dentro dos itens essenciais e que, por conta disso, teve uma incrementada recentemente, desde que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, o uso de máscaras de tecido como opção em função de não termos as máscaras cirúrgicas em quantidade suficiente para a população. Então, por conta dessa orientação sobre o uso das máscaras de tecido, que elas podem ser utilizadas, então, houve uma movimentação muito forte no sentido da produção das máscaras. Nós temos conhecimento de que aqui em Fortaleza, em muitos bairros, muitas pequenas indústrias estão sendo movimentadas com a produção de máscaras, tanto profissionais de costura, como microempreendedores individuais, microempresas que produzem, estão podendo ganhar esse fôlego em estar produzindo, tá? Então, a gente conversa aqui com o Gleison um pouco também sobre esse contexto de quem está produzindo e mesmo para aqueles que estão parados e que vão retornar, né? Qual é a importância da produtividade, tá? Então, o Gleison pode iniciar a sua fala. Tá ok, bom dia a todos. Obrigado, Elaine, o Sebrae, pelo convite. Né? Eu acho interessante esses momentos que o Sebrae está proporcionando, né, para justamente gerar essa discussão, e eu acho que nesses momentos que a gente está vivendo, eu acho que essa questão de estar discutindo, estar conversando, estar tentando ver saídas, eu acho que é a única solução que a gente tem para tentar tocar os nossos negócios e seguir com a nossa vida. Né, o tema de hoje é como aumentar a eficiência em empresas de confecção, né? E aí já surge um ponto, né, que muitas pessoas podem se perguntar, mas conversar de produtividade agora, Gleison, as fábricas estão paradas, né? Como é que eu vou conversar de eficiência e de produtividade se a maioria das fábricas estão paradas? As fábricas estão paradas, pessoal, mas elas irão retornar. Alguém tem dúvida disso, né? Seja a primeira quinzena de maio, seja a segunda quinzena de maio, né? Seja a primeira quinzena de junho, ao certo, né? A gente não sabe, mas a gente sabe que vai voltar. E de uma coisa eu tenho certeza absoluta. Quando voltar, a gente vai ter que ser mais produtivo do que nunca para conseguir sobreviver. Né? Para conseguir sobreviver e para conseguir se sair dos nossos concorrentes. Então, a produtividade, essa questão da eficiência do nosso processo, ela nunca teve tão em alta como agora. Né? Nunca teve tão importante como agora, porque depois que elas voltarem, a concorrência no mercado vai estar muito maior. A gente vai ter um monte de empresa, todo mundo doido para vender. A gente está falando de vestuário, mas isso pode ser ampliado para qualquer mercado. A gente vai ter muitas empresas todas interessadas em vender, então essa concorrência vai ficar muito acirrada. Então, como a Elaine falou, eu sou consultor do Senai,
né? Já venho desenvolvendo esses trabalhos de melhoria de processo já há bastante tempo. Eu sou oriundo de uma unidade do Senai que é especializada no texto e confecção, que é a unidade da Parangaba, né? E já fiz trabalhos aí em mais de 40, 50 empresas de confecção, de diversos tamanhos, pessoal. Desde uma empresa que tinha 2 funcionários a uma empresa com 2.000. Né? A gente sempre trabalhando em parceria com o Sebrae, que é um braço aí muito forte, que apoia a gente nesses projetos. Então, assim, para hoje, pessoal, eu venho com alguns objetivos, né? Conversar com vocês e atingir alguns objetivos dentro dessa live. O primeiro é tentar passar algumas orientações, né, em relação a essa questão da eficiência produtiva, como é que a gente pode estar melhorando a eficiência produtiva. Um segundo ponto são dicas, né, dicas práticas mesmo, nada conceitual, teórico, dicas práticas de coisas que vocês podem fazer dentro da produção, nos processos de vocês, que vão favorecer essa questão da produtividade. Possibilidades de caminhos, né, como eu falei, quanto mais se conversa, quanto mais a gente vai vendo pontos de vista, vai enxergando os mercados, a gente vai enxergando mais caminhos. E o terceiro, pessoal, que eu acho que é o principal, que todas essas lives estão conseguindo gerar e está tendo uma aceitação muito boa, é a questão da geração de ideias. Porque quanto mais se escuta, quanto mais se ouve, mais a gente vai tendo ideias e vai pensando em saídas e vai tendo insights. Muitas vezes o que a gente fala não é diretamente a solução que você vai precisar, né? Mas você pegando aquele insight e processando um pouco aquela informação, você pode estar conseguindo chegar num caminho bom, né? Nesse momento, pessoal, eu quero deixar bem claro o seguinte, né? De forma nenhuma, eu, a Elaine, qualquer pessoa do Sebrae ou do Senai, está aqui para fornecer todas as soluções para esse momento, né? A gente está vivendo um momento, pessoal, que a gente chama de um momento raro, né? Estatisticamente é um fato raríssimo que está acontecendo, né? Imagina que a gente estava todo mundo trabalhando e aí no outro dia as fábricas simplesmente precisam fechar. Então realmente não é o nosso objetivo ter todas as soluções, mas claro que a gente tem esse objetivo de trazer alguns insights, algumas ideias, né, algumas coisas que vão poder estar ajudando vocês nesse dia a dia tão difícil que a gente está enfrentando aí, tá ok? Então, assim, dentro dessa situação que a gente está passando hoje, que as empresas estão vivendo, a gente tem 2 grandes grupos. Eu tinha até alinhado isso com a Elaine, ela até já introduziu. Primeiro, são o grupo das empresas que estão paradas, né, por força de decreto, não estão podendo operar. E o segundo são as empresas que estão funcionando, que são empresas que estão trabalhando com esses itens importantes para esse momento que a gente está vivendo. Então, a gente tem uma gama de empresas paradas, que é a maioria, né, no nosso estado hoje, não só falando de vestuário, mas se a gente alargar para todos os segmentos industriais, pode ter alguém aí que não seja só do vestuário, e temos as que estão funcionando. Então, a gente vai trabalhar 2 blocos, né? E aí a Elaine pode ficar à vontade para intervir, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, alguma observação. A gente tem 2 blocos para discutir. O primeiro bloco é falar sobre essas empresas que nesse momento estão paradas, né? Esse é o primeiro bloco, e essas são a maioria das empresas. E a gente vai ver, por incrível que pareça, que esse é o maior bloco, ou seja, esse é o bloco onde tem uma grande quantidade de ações que as empresas podem estar tentando fazer para diminuir esses impactos. O segundo bloco são os blocos das empresas que estão funcionando, que nesse momento são minoria. Mas também tem uma série de questões que essas empresas que estão funcionando podem fazer, todas ligadas à produtividade, e que também serve para as que estão paradas. Por quê? Porque as que estão paradas em determinado momento, vão voltar. Então a gente vai seguir essa sequência de planejamento para empresas que estão paradas, planejamento para empresas que estão funcionando, a gente vai trabalhar esses 2 blocos. Então, já entrando aqui no primeiro bloco, que é o bloco das empresas que estão paradas, tem 2 situações importantes que eu gostaria de observar dentro desse bloco. Primeiro, né, é um plano imediato, né, um plano de ação imediato, um plano de adequação imediato. Porque, como eu falei, a gente estava todo mundo trabalhando, as fábricas todas funcionando, e aí,
num certo momento, não, amanhã não vai mais poder abrir, vai passar 15 dias, esses 15 já está virando quase 30, né, e parece que já houve uma prorrogação aí de mais 15 dias, né, parece que saiu oficialmente Sim, ontem, foi não é isso, oficializado, Elaine? mais Foi 15 dias. oficializado, né, então assim, de uma hora para outra acontece um evento raro que as nossas fábricas estão paradas aí já há bastante tempo. Então, as empresas têm que ter um plano imediato de adequação. Aquele plano mesmo, aquele, como a gente chama, apagar o incêndio, apagar aquele incêndio inicial, tem que existir um plano. Né? E dentro desse plano, existem algumas ações que podem ser analisadas pelas empresas. A primeira delas, né, a questão de oportunidades provisórias. A Elaine até já introduziu, né, mas hoje, dentro dessa situação de pandemia, diversos órgãos, pessoal, aí não é só governos, não. Né, tem bancos também, Bradesco, Itaú, todos eles estão investindo um grande montante de dinheiro nessa questão de fabricação de máscaras. Não só máscaras, mas máscaras, aventais, toucas, né, e alguns tipos de produtos que faz parte da nossa cadeia de vestuário, né? Temos máquinas que muitas dessas máquinas servem para produzir esse tipo de produtos, que são produtos simples, né, pessoal? São produtos básicos, né? São produtos que não têm muita complexidade. Então, assim, essas oportunidades provisórias, elas precisam ser identificadas, mapeadas, e vocês precisam entender o que, que dá para vocês fazer dentro dessas oportunidades. Né? Ninguém não está dizendo aqui que vocês vão mudar totalmente o negócio de vocês. Né? Imaginem que isso é um momento provisório. Né? Você vai estar podendo utilizar uma oportunidade dessa para você poder estar produzindo alguns desses produtos e, de repente, você conseguir segurar sua melhor mão de obra, né, você conseguir ter um faturamento para ir mantendo uma parte das contas, né, das despesas, para você ir se segurando, para quando o mercado voltar, você ter pelo menos mantido uma boa parte da sua mão de obra, pelo menos aqueles bons colaboradores, né, que estavam com você ali sempre junto, operadores que já têm uma habilidade. A gente sabe que em costura, essa questão do ritmo é muito importante, então eu tenho um operador que ele tem um ritmo muito bom, eu perdo ele, daqui que eu forme outro para chegar no ponto que esse estava é uma coisa demorada, né? Não é uma coisa de um dia, uma semana, um mês, né? Às vezes demora vários meses. Então essas oportunidades podem dar a condição da empresa nesse momento de dificuldade, ela está se mantendo, está conseguindo se manter e atravessar para no final sim ela poder estar voltando para o produto dela, né? Ou uma estratégia híbrida onde ela produz a máscara, produz esses produtos, mas também produz um pouco dos produtos dela. Então aí vai depender muito do mercado que ela atende. Então esse é um dos pontos aqui dentro desse plano de ação imediata. Um segundo ponto dentro desse plano de ação imediato, que eu acredito que a maioria das empresas já devem ter feito, né, é a questão da adequação da despesa operacional. Né? As empresas praticamente tiveram o faturamento delas abruptamente parado, né, cortado. Praticamente de um dia para o outro você amanhece sem faturamento. Então isso para uma empresa é uma coisa inimaginável. Principalmente para as micro e pequenas, que normalmente elas já trabalham com fluxo de caixa muito apertado. Então, assim, você produzindo hoje para vender, para receber, para comprar matéria-prima, a gente conhece muito bem essa realidade. Né? Então, infelizmente, algumas empresas devem ter precisado reduzir seus custos, né? Reduzir algum gasto de mão de obra, algumas outras despesas que tinham, para poder se readequar a essa nova realidade que estavam vivendo. Né? Então, oportunidades provisórias, adequação de despesas, né? E um ponto muito importante que algumas empresas eu percebo que elas não estão atentando, Elaine, é o seguinte, né? A gente está passando por um momento de mudança muito forte. Então, assim, por tudo que está acontecendo, né? Já de alguns desligamentos que a gente já fica sabendo, e também da questão da possibilidade de redução salarial, o poder de compra de nós, consumidores, ele vem caindo bastante, né? E a tendência é realmente cair nos próximos meses. Então, o que é que acontece? As empresas precisam atentar que o perfil de consumo, ou seja, os produtos que o consumidor vai comprar,
depois que isso passar, talvez não sejam os mesmos que eles comprariam antes. Né? Então, imagine que eu tenho uma empresa, tenho um mix de produtos antes do Covid. Né? Pode ser que depois do Covid, esse meu mix de produto, esses tipos de produtos que eu produzo, eles precisem passar por alterações, adaptações. Né? Então, Verdade. isso é muito importante, porque eu vou dar um exemplo. Nós, né, que estamos trabalhando no home office, né, o exemplo de mim, da Elaine, de muitos de vocês. Pessoal, a gente não cessou a necessidade da gente comprar roupa, não. Eu preciso de roupa todo dia, eu tenho certeza que a Elaine também precisa de roupa todo dia. Né? Eu preciso ter uma camisa para trabalhar, eu preciso ter calça também, eu preciso, né, tudo que eu precisava antes, eu preciso da mesma forma. Né? E, inclusive, assim que esse problema passar, que o comércio for liberado, eu pretendo comprar vestuário ainda. Pessoal, o nosso mercado de vestuário ele é maravilhoso. Né? Ele não vai, não imagina que quando voltar, ninguém não vai mais querer comprar vestuário, porque todo mundo só vai querer comprar comida, alimentação. Não, pessoal. Todo mundo vai continuar comprando vestuário. Né? Isso aí ninguém tem nem dúvida. Agora, logicamente, pode haver uma queda na demanda? Pode, provavelmente há. Mas não será também uma queda tão brusca assim. O que eu acho que vai acontecer muito, pessoal, é movimentações. Então, assim, a pessoa que comprava uma camisa, vamos imaginar que eu comprava uma camisa de R$ 200, né? Pode ser que agora eu não vá mais atrás daquela camisa de R$ 200. Então, eu vá atrás de uma camisa de 100 ou de R$ 50. Né? Então, é isso que vocês precisam, estar próximo do cliente de vocês, estar estudando o mercado, estar analisando o mercado, para ver que tipo de mudança vocês vão precisar no produto de vocês para que vocês acertem no alvo o cliente de vocês. E vocês não tenham perda de venda. Né? Me preocupa muito mais, pessoal, sinceramente, me preocupa muito mais as empresas não conseguirem ser produtivas ao ponto de conseguir competir do que mesmo a questão de não haver demanda, porque demanda para vestuário sempre vai existir, nunca vai faltar, isso eu tenho certeza. Né? E tem um autor bem conhecido, um cara muito bom nessa área de produção, que ele dizia o seguinte: só existe duas formas de uma empresa não ganhar dinheiro. Uma é não ter cliente e a segunda é não querer mudar. Né? Não ter cliente, eu tenho certeza que a gente sempre vai ter cliente. Na indústria de vestuário, a gente sempre vai ter muito cliente. Agora, essa disponibilidade e ação para mudar, se adaptar, buscar ver o que pode ser alterado no seu produto para poder vender melhor, poder atingir melhor aquele mercado-alvo que está se desenhando. Né? Eu acho que é onde está um ponto muito interessante para as empresas analisarem. Né? Gleison, Como é que a gente foi? interessante que você estava colocando aí sobre redução de custos, né? Que as empresas têm que buscar entender o seu processo, enxergar como ele está hoje e o que pode ser feito, né? A gente sabe que nesse processo de busca de eficiência, algo que impacta muito são os desperdícios. E por toda a vivência que você, inclusive, já tem nas empresas, acredito que seja muito perceptível a existência dos desperdícios que vão consumir na lucratividade das empresas, não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Né? São esses desperdícios na produção que fazem com que quando chegue no final do mês, o empresário tenha tido toda uma correria, tenha tido todo um trabalho, todo um esforço, mas toda essa energia que ele gastou, no final do mês ele não consegue enxergar no caixa da empresa. Né? Aí normalmente se pergunta para onde é que fica esse dinheiro, né? Ele ficou todo nesses desperdícios que a gente vê dentro da produção e que corroem as margens de lucro, né? Corroem a energia, né? Corroem toda a disposição do negócio. Então, assim, em relação às empresas que estão paradas, que é esse primeiro bloco que a gente está conversando, essas são ações importantes dentro desse plano de adequação imediato, que é aquilo que tem que ser feito imediato. Então, assim, a minha empresa está parada, mas eu tenho que estar analisando o meu produto, eu tenho que estar vendo o que é que eu vou mudar, qual novo tipo de produto eu vou fazer. Né? E aí a gente tem algumas outras sugestões. Por exemplo, mas como é que eu vou saber qual é o tipo de produto, né, que vai ter mais potencial quando passar toda essa pandemia, né? Como é que isso vai acontecer? Então, assim, pessoal, não é muito diferente de antes, não, né? A gente tem que estar muito próximo do cliente e tem que estar muito antenado com a questão das tendências.
Vou dar um exemplo, né? A gente já tem alguns países hoje que estão começando a sair da quarentena. Então a gente tem China, tem alguns países da Ásia, tem a Alemanha está começando a sair também, Itália muito lentamente. Então a gente tem que começar a analisar, começar a verificar como é que o mercado de vestuário está se comportando nesses países, né? Quais são as mudanças que estão ocorrendo, né? Pós-retorno. É porque assim, pessoal, a gente vai retornar, as fábricas vão funcionar, a gente vai voltar à nossa rotina normal, entre aspas, mas assim, o vírus ele ainda não vai ter sido totalmente extinto, né? Ele não vai ter sido, as transmissões elas ainda vão continuar aos poucos, né? Então assim, vai ser um outro normal, digamos, mas a gente já vai estar tudo funcionando na nossa rotina, né? Trabalhando como antes. A gente tem que começar a ver nesses países como é que a coisa está se comportando no retorno. E aí, se a gente começar a ver o que está acontecendo lá, a gente vai poder ter ideias, ter insights para poder adaptar nossas soluções aqui. De novo, de forma nenhuma eu estou dizendo que as soluções que a gente vai pegar lá, que a gente vai enxergar lá pela internet, por pesquisas, vai ser exatamente o que vai acontecer aqui. A gente tem que analisar o que está acontecendo lá e, de acordo com o perfil da nossa cultura, do nosso consumidor aqui, a gente tem que tentar enxergar o que é que esse cliente vai querer. Vou dar um exemplo, né? Vou falar por mim. Eu já estou aí há uns 20, 30 dias em casa. Então, assim, por estar em casa, hoje eu estou utilizando um tipo de roupa bem mais leve do que eu uso no meu dia a dia normal. Né? Para a questão da temperatura, né? Uma série de coisas. Né? Então, hoje eu já uso um vestuário mais básico, uma roupa mais básica, uma roupa mais leve. Então, talvez isso aí seja um perfil. Né? Talvez isso seja um perfil. Tem muita gente trabalhando de home office e vai ter muita gente que vai continuar trabalhando de home office. Então, o que é que acontece? A gente sabe, vocês que vendem vestuário, vocês já sabem, que existe uma proporção de venda da peça de cima para a peça de baixo, por exemplo. Normalmente se vende bem mais blusas, camisas, isso tanto faz ser masculino como feminino, do que calça, short, saia, esse tipo de produto. Então, pode ser que essa grade, né, como vocês chamam, essa relação aí, peça de cima, peça de baixo, aumente mais ainda, né? Então, você imagina, né, o impacto que isso aí pode dar em certos mercados. E aí, esses mercados que vão ter queda na demanda devido a esse fator, vão ter que se adequar para fabricar outros tipos de produto que o consumidor esteja disposto a pagar, que ele esteja disposto a consumir. Né? Então, todos esses pontos a gente tem que acompanhar muito, pessoal. Tentar ver notícias boas, né? Desses países que estão voltando, lojas que estão voltando. Né? Vou dar um exemplo do que está acontecendo aí na China, por exemplo. Tem uma rede de lojas, que é o Starbucks, né? Que eles vendem um certo produto lá, sanduíches, produtos alimentícios, fast food, né? Comida rápida. E depois que a China voltou agora, está começando a voltar da questão da quarentena, a movimentação, né, nessas lojas dele diminuíram 40%. Então, assim, Gleice, será que isso é uma coisa que dá para a gente considerar que é um fato, né, uma coisa que vai se manter? Não. Até mesmo porque eles devem estar com muito medo ainda lá, né, estão começando a voltar agora, com medo de uma segunda onda. Então, 40% de redução é muito, mas talvez chegue aí a uns 20, 15% de redução de clientes presenciais na loja. Então, assim, provavelmente o tamanho das lojas vão diminuir. Com certeza eles vão diminuir. Se eles verem que esse comportamento vai continuar, eles vão diminuir o tamanho das lojas, né? Vai diminuir a questão da mão de obra nas lojas, né? Porque só diminui o tamanho, diminui a operação, consequentemente você precisa reduzir muitas vezes essa despesa. Mas será que eles vão perder o restante desses 15, 20% com isso? Com certeza não. Eles vão investir num delivery, vão investir numa ferramenta de aplicativo, para poder chegar no cliente, pessoal. O cliente, ele não sumiu. O cliente não sumiu. Ele está no mesmo local. O cliente está no mesmo local, ele está interessado em comprar, ele quer comprar. Eu tenho certeza que eu quero comprar, a Elaine quer comprar, vocês querem comprar. Ninguém vai deixar de comprar, não. E agora, o perfil da compra talvez vai mudar. Né? Talvez algumas pessoas que compravam roupas de um valor mais alto vá descer um pouco o valor, né? Eu acho que, assim, vocês que tiverem empresas que trabalharem com produto de baixo valor, eu acho que, assim,
Alguns tipos de mercado não vão nem perder demanda, talvez até ganhe um consumidor que comprava um produto mais caro, né, um produto de uma marca de grife ou de uma marca de mais repercussão, e agora não está tão preocupado com marca que vai cair com um produto mais barato. Né? E quando esse cliente que é acostumado com a grife, ele cair com um produto mais barato, ele vai atrás de qualidade. Né? Ele vai querer um produto barato, mas com um mínimo de qualidade. Então, aí entra de novo a questão da produtividade, né, de vocês ajustarem os processos de vocês, né, para poder entregar para o cliente um produto que ele deseja. E aí, se tu ganha esse cliente, né, já é um cliente extra, que tu antes não vendia a ele. Então, agora tu está começando a receber clientes de outros segmentos que anteriormente não compravam, mas que agora vão te comprar. Né? Para empresas que trabalham com foco em qualidade, eu acho que alguns nichos também vão ser muito interessantes. Por exemplo, quem for comprar uma roupa de maior qualidade, ele vai prezar muito para a questão da qualidade. Por quê? Porque se eu for comprar uma camisa de 100, 150, R$ 200, né, eu vou querer uma qualidade muito boa, porque eu vou querer que aquela camisa dure muito tempo. Porque agora meu poder aquisitivo está menor. Então eu vou querer comprar uma coisa de qualidade boa, né, para que dure muito e eu compre menos. Ou então eu vou querer comprar um produto mais barato, que mesmo que ele não tenha lá aquela qualidade do anterior, mas como ele é barato, eu vou poder comprar ele várias vezes. Né? Então tudo isso é perfis de consumo que dentro dessa questão do vestuário não vai fugir muito disso. Então dentro Gleide, desse... Oi? vamos só lembrar aqui que nós já estamos com volta de 30 minutos da nossa live. Temos mais Sério? pouco tempo, tá? Isso está indo Sério? rápido, né? A E eu conversa queria foi boa. só dar um recado aqui para os nossos clientes, né, os participantes aqui da nossa live, que nós do Sebrae não estamos fisicamente próximos, mas estamos presentes com eles de maneira remota. Então, nós temos os nossos canais remotos que os clientes podem acessar a qualquer momento. Nós temos um horário de funcionamento, tá? Nós temos central de relacionamento, que o cliente pode contactar, caso queira, que é o 0800 570 0800. Temos o Fale com o Especialista, que é uma ferramenta que eles podem acessar via o site do Sebrae Ceará, que é www.ce.sebrae.com.br, que ele tanto acessa por meio de chat como por e-mail. E o nosso novo canal, que é o WhatsApp, tá? O número é 859-8139-0634. Então, os clientes que quiserem algum tipo de orientação, de suporte nesse momento, que busquem os nossos canais, o que lhe for mais conveniente, que nós estamos próximos, tá? Para ajudá-los com orientações diversas nesse momento de crise, nesse momento que eles têm tantas dúvidas, né? E querem perspectivas e orientações do que fazer, tá? Então, nós temos essas 3 formas de acesso. O nosso horário de funcionamento de segunda a sexta é de 8 às 20 e aos sábados também, de 9 às 15, ok? Podemos passar agora para um bloco mais específico da produção, da produtividade, Sim, da sim. técnica, daquilo que a gente se propôs a trazer para os nossos participantes, né? Pronto, Então, assim, obrigado pelo lembrete do tempo, Elaine. Então, em relação às empresas que estão paradas de adequação imediata, é isso, né? Essas são as ações que eu julgo ser mais importantes para ver no momento. Mas tem outras adequações que são muito importantes para as empresas que estão paradas. Muito importante. É o plano de retorno, pessoal. Porque, como eu já falei, as empresas estão paradas, mas elas vão voltar. Então, vocês não podem esperar o governador decretar, liberar o retorno para vocês chegarem dentro da empresa e planejar o que vocês vão fazer, não. Esse planejamento ele tem que ser feito agora, né, esse planejamento de retorno. E o que é interessante dentro desse planejamento de retorno? A questão de estar próximo do cliente, né, nesse momento agora não deixar de ter essa proximidade com o cliente. Entender, pessoal, a questão da capacidade produtiva, né, que é um ponto muito interessante, né, já entrando nesse bloco que a Elaine pediu da questão de como é que se pode ganhar produtividade, como é que se pode favorecer essa questão do lucro. Aqui a gente tem a nossa capacidade produtiva, pessoal, das nossas empresas, aqui a gente tem a nossa demanda. Quanto mais alinhado essa capacidade tiver com a demanda de vocês, maior o lucro da empresa de vocês, maior tende a ser esse lucro.
Se eu tenho uma capacidade que ela é muito maior do que a minha demanda, eu estou incorrendo em excesso de custos. Então, provavelmente, eu vou ter mais máquina, vou ter mais pessoas, vou ter todo imobilizado a mais do que o que eu preciso. Então, isso corrói minha margem de lucro. Se eu tenho uma capacidade abaixo da minha demanda, eu não estou conseguindo atender aqui meu cliente. Normalmente, eu estou me comprometendo com prazos que eu não consigo, então estou atrasando, estou gerando desgaste, né, uma série de pontos aí negativos. Então, a grande busca é tentar equilibrar essa questão da capacidade produtiva com a demanda do mercado. Um ponto também muito interessante em relação a essa questão do plano de retorno, que é uma coisa que vocês têm que fazer, esse planejamento de como é que vocês vão voltar, né? Não deixar para fazer isso quando voltar, é a questão de atentar à condição dos equipamentos de vocês, pessoal. Seja uma máquina, ou duas, ou três, ou 10. Pessoal, essa é a hora de cuidar desses equipamentos. Não tem aquele tipo de serviço que nunca dava para você fazer porque a máquina não podia parar, agora a máquina está parada. Agora a máquina está obrigatoriamente parada. Então é o momento de você cuidar da questão da limpeza, da lubrificação, né, estabelecer todas as condições de uso da máquina para que quando voltar ela esteja funcionando melhor do que o que estava antes. Né? Já existem estudos, isso é fato, que 80% dos problemas, pessoal, de equipamentos começam de falta de limpeza e lubrificação. Que são coisas bem simples, que muitas vezes vocês não precisam nem pagar um mecânico para fazer. Né? Se for uma pessoa que já tem um certo conhecimento, pesquisar um pouco na internet, você fazer uma limpeza na máquina, você fazer uma lubrificação em algumas peças, é um negócio bem simples. Né? Então esse é o momento, pessoal, de cuidar desse ativo de vocês. Né? As máquinas de vocês são, junto com as pessoas, logicamente, é o que gera a produção de vocês. Então tem que ter um cuidado muito grande com aquilo. Né? Principalmente na parte de limpeza e lubrificação. Vocês estando com essas máquinas limpas, lubrificadas, mesmo nesse momento, né, a gente falou da questão de mudança de mix. Pode ser que você perceba que para um novo tipo de produto que você vai produzir, você não vai mais precisar da máquina X ou Y. Então a máquina vai estar limpa, vai estar lubrificada, vai estar em excelentes condições, que você vai poder estar vendendo ela por um valor bem maior. Eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui vai chegar numa fábrica para comprar uma máquina, quando chegar lá, se a máquina estiver toda suja, já vai passar uma má impressão. Né? Então, esses equipamentos, eles estando em boas condições, né, até na necessidade de uma venda, para, por exemplo, comprar matéria-prima ou alguma coisa que vocês viram que vão precisar no retorno, vocês vão estar com essa máquina disponível e vão poder estar encontrando um valor melhor nesse equipamento. Outra coisa, pessoal, é a questão de fornecedores. Né? Quando vocês voltarem, muitos dos fornecedores de vocês podem ter sido descontinuados, né? Vocês podem precisar de outros fornecedores, então esse é o momento de se planejar quanto aos fornecedores, né? Quando eu voltar, de quem é que eu vou comprar? Vai ter algum item que eu não comprava antes que eu vou precisar comprar, então eu vou ter que buscar um fornecedor, né? Onde é que eu vou conseguir isso? Quais são as formas de pagamento desse fornecedor? E já começar a sondar isso aí, para já começar a fazer esse plano. E outra coisa, pessoal, para as empresas que estão paradas, né, que muitas ainda não estão também se atentando, é a questão de necessidade de adequação para o momento desse retorno. Porque, de novo, né, a gente vai voltar, mas o vírus ainda não vai ter se acabado 100%, não vai ter sido ainda completamente extinto, não, ele ainda vai estar circulando. Então, assim, as condições que a gente vai ter que ter nas fábricas vão ser diferentes das condições de antes de Covid. O que aqui significa? Eu tenho que me planejar para, de repente, né, colocar uma pia na entrada da fábrica, tipo a indústria de alimento tem, para os funcionários poderem fazer a asepsia das mãos, né, todo mundo que for entrando for poder fazendo a sua asepsia, indo para a sua máquina, colocando sua máscarazinha e começando a trabalhar. Né? Então, pode ser, com certeza, as empresas que têm máquinas uma muito próximo da outra, muito colada, a gente vai ter a necessidade de afastar um pouco mais essas máquinas, porque as pessoas não podem ficar uma em cima da outra, para poder não correr o risco de transmitir o vírus. Então vai ser uma outra realidade. Quando a fábrica está parada agora, esse é que é o momento de vocês ver, analisar. Ah, Gleice, mas a minha fábrica não tem mais espaço nem para mexer para o lado. Realmente, se não tiver, aí você vai ter que trabalhar da forma como é possível. Né? Mas se você tem um local onde você tem espaço, e normalmente as máquinas estão muito próximas, por medida de segurança, né, e por norma da legislação, vocês vão
vão ter que distanciar um pouco mais, né, e ver esse fluxo, como é que vocês podem fazer esse fluxo melhorado. Então, essas são preocupações que o momento de pensar é esse, né, de se preparar é esse. Então, encerrando esse bloco, né, de empresas que estão paradas, como eu falei, seria o bloco maior, porque realmente são muitas ações importantes. E das empresas que estão funcionando, a questão da produtividade. Né? E essa questão da produtividade, ela serve também para as que estão paradas, porque as que estão paradas vão voltar. Então, foco nos desperdícios, pessoal. Para enxergar desperdício dentro da produção, não precisa ser engenheiro de produção, não precisa ser especialista, só basta ser racional. Né? Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui, entrando para o ambiente de produção, né, entrando para uma confecção, olhando, analisando, vendo se tem movimentações de pessoas necessárias. Pessoal, fábrica não é para ter facção, confecção não é para ter empresa andando um profissional andando de um lado para o outro, não. A movimentação tem que ser a mínima possível. O operador tem que estar em máquina costurando. Quanto mais ele se movimentar, quanto mais ele estiver transportando alguma coisa, quanto mais ele estiver fazendo retrabalho, né, isso tudo são desperdícios que corroem as margens de vocês. Né? Então, como é que eu faço isso, Gleice? Eu quero eu mesmo conseguir entrar para a produção e fazer isso. Pessoal, observação. Eu tenho certeza que vocês entrando no processo de produção de vocês vão conseguir enxergar que o Joãozinho, ele foi lá no corte, voltou, foi de novo, foi na máquina da fulana, foi na máquina da ciclana. Então, isso não é coisa natural de processo. As peças, elas têm que entrar no setor de costura e tem que fluir nas máquinas e sair no final. Então, se eu tenho uma peça que ela está aqui, aí ela vem para essa máquina, aí ela volta para essa, e depois ela vai para essa de novo, volta para essa. É um fluxo que não segue uma sequência lógica, não precisa ser nenhum especialista em produção para você poder fazer a melhoria. Você mudar a posição de uma máquina, né, você mudar layout, né, Gleice? O próprio layout ele pode favorecer ou dificultar e causar perda de tempo, né? Demais, Elaine, demais. Então, assim, para você alterar um layout, você não precisa de um especialista, você conhece seu processo, você conhece qual é o fluxo que ele segue. Então, você tem que tentar fazer com que esse fluxo não fique tendo muitas idas e voltas. Ele vá, passe e saia. Né? A gente sabe que dentro da confecção nem sempre é tão simples. Às vezes a gente usa uma máquina para fazer 2, 3 operações. Né? Ah, Gleice, não dá para me fazer desse jeito que tu falou, não. De entrar e sair dessa forma. Mas você vai tentar reduzir esses contrafluxos, que a gente chama, esse vai e vem, o mínimo possível. Você não vai conseguir reduzir ele 100%, mas eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir reduzir bastante. Basta você entrar no seu processo e enxergar, né, analisar, olhar ele com olhar para melhoria. Né? Da mesma forma, pessoal, operações. Né? Como é que eu posso melhorar uma operação de costura, Gleice? Quem não tem uma costureira, pessoal, que ela faz uma operação de uma maneira muito mais rápida do que a outra. Por que essa costureira A faz muito mais rápido do que a B? Porque ela muito provavelmente vai ter um método muito melhor. Né? Então, o que vocês têm que observar? Vocês têm que observar os métodos das melhores costureiras de vocês para replicar para as outras, pessoal. Replicação. Nem sempre vocês precisam desenvolver soluções, não. Às vezes, muitas soluções elas já estão dentro da produção. Você já tem uma operadora muito boa que faz aquela operação muito rápida e você só tem que analisar como ela faz para poder fazer com que as outras façam. Então, isso aí é um outro ponto aí de possibilidade de melhoria para a produção, né? Um ponto muito crítico, defeitos, né, pessoal? Atenção muito grande a essas questões de defeitos. Para tentar verificar dentro da produção, quando o defeito acontecer, você tem que verificar ele o mais rápido possível. Né? E não verificar o defeito depois que ele já chegar lá no final da produção, que a peça já estiver pronta, que você vai ter que desmanchar toda. Ah, Gleice, mas como é que eu faço para ver esse defeito com essa velocidade tão grande? A gente sabe que dentro de confecção não é simples, né, pessoal? Essa questão de defeitos é muito complicado, né? A maioria das empresas sofre muito com isso. Mas, assim, não existe outra forma, pessoal, de perceber rapidamente esses defeitos do que estar dentro da produção, né? Ou você tem um supervisor, ou se você mesmo for supervisor, você mesmo cuida da produção, tá dentro da produção, ou tem uma pessoa dentro da produção analisando isso, acompanhando. Não acompanhando, fazendo inspeção só na peça que chega lá no final, não. Olhando como é que está dentro do processo, pessoal.
como é que se já tem algum problema dentro do processo. Então, acompanhar ali nas primeiras operações, porque quando chegar lá no final, o prejuízo já está gigante. Você conseguindo enxergar no começo, rapidamente você consegue solucionar esse defeito e evitar um prejuízo maior na frente. Né? Sensibilizar as operadoras, mostrar o erro delas, o porquê que elas erraram, né? Como não fazer mais aquilo. Né? Tudo isso são ações também importantes e que geram ganho de produtividade. Porque se as costureiras começam a gerar menos defeito, o tempo que elas passavam fazendo retrabalho, né, consertando peças, elas vão passar produzindo. Então, se elas vão passar produzindo, a gente vai ter um ganho de produtividade aí. A questão do layout, né, que a gente já falou, e um último ponto aqui, para a gente poder abrir para perguntas, que eu acho que as perguntas elas contribuem muito para a questão desse aprendizado, né, dessa visão. É a questão do balanceamento de produção. Né? O que é esse balanceamento? Pessoal, entre as etapas dos processos de vocês têm que ter uma quantidade de peça meio que contínua. Né? Não é adequado você ter uma costureira que ela está com uma montanha de peça do lado dela e uma outra costureira que está com uma quantidade bem pouquinha ou faltando peças. Então, novamente, não precisa ser especialista. Se você entrou ali na produção, viu esse tipo de coisa, você já viu que está errado, que está havendo um desbalanceamento. Muito provavelmente essa operadora que está com essa montanha de peças, ela está com um tempo de produção muito grande, que ela não está conseguindo processar, e essas que estão com pouquíssimas peças, elas estão sendo subutilizadas. Então, de um lado eu tenho um gargalo, onde eu tenho uma operadora que não vai conseguir passar a produção, e no outro eu tenho uma operadora que está conseguindo, porque ela está com poucas peças, porque chega poucas peças para ela. Qual é o resultado disso, Gleice? No final do dia, as peças não saem do final do processo. E o que importa para a gente, né, pessoal, em termos de faturamento, é as peças saírem no final do processo. Não adianta nada eu ter 100, 200, 1000 peças dentro do meu processo. Essas peças têm que estar no final do meu processo. Elas têm que entrar e sair, entrar e sair. Esse fluxo ele não pode ser interrompido. Então, atenção nessa questão do balanceamento de produção. Entrem na produção, analisem por que essa moça está com essa quantidade toda de peças na máquina. Divida essa quantidade de peças para 2 pessoas, para poder dar uma vazão e chegar mais na frente com mais velocidade, essa peça poder girar. Então, esses são alguns exemplos fáceis, pessoal, que eu tenho certeza que vocês, entrando para dentro do processo de vocês e analisando, vocês conseguem melhorar. Tá certo? Então, nesse momento, eu abro para a Elaine poder fazer as perguntas, que eu sei que o nosso tempo aí já está bastante estourado, para a gente poder tirar as dúvidas aí do pessoal. A gente já está em torno de 50 minutos. Inclusive, a interação, né, dos participantes, ela ocorre a qualquer momento aqui, né? Não... Alguém tem dúvida, gente? Vocês querem colocar alguma coisa, alguma observação? Inclusive, Gleison, questão da meta de produção é uma questão importante, né? Para nortear a equipe buscando a sua eficiência, tá? Então, acho que era interessante até tocar nesse ponto também, como é interessante que o gestor, né, da confecção, ele faça esse cálculo, ele enxergue qual é a capacidade produtiva que ele tem diante dos recursos, das pessoas, das máquinas, qual é o máximo que ele pode ter de produção e poder fazer esse dimensionamento diário, né, para que o pessoal persiga uma meta, não é isso? Excelente observação. Normalmente, nas empresas, a gente vê que quando os funcionários não sabem o que é que eles precisam entregar, normalmente eles não têm bom resultado. Né? Aquela história, quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, muito provavelmente a gente não vai chegar. Né? Então, um desses pontos aí, a questão da meta de produção, que eu até tinha colocado aqui, né, é muito importante nesse sentido. Né? Muitas vezes o empresário ele faz uma meta para um produto A, né, e esse produto tem uma certa configuração, né, tem um certo modelo, como vocês chamam. E aí, quando eu vou para o produto B, muitas vezes eu levo essa mesma meta que era do A. Só que, às vezes, esse produto B ele pode ter uma complexidade maior ou menor. Então, se eu tenho um produto B que ele tem uma complexidade maior e eu estou pegando o mesmo tempo do A, ou seja, se eu dizia aqui que no A que a meta era 100 peças dia, e agora no B esse produto é mais demorado, eu continuo com essa meta de 100 peças dia, o que é que vai acontecer? Os operadores não vão conseguir fazer, isso vai gerar uma desmotivação no meu grupo. Né? Isso vai gerar uma desmotivação.
Por outro lado, se eu tenho um produto A, que ele tem uma meta de 100 peças dia, e eu tenho um produto B, que ele tem um tempo maior, então ele vai ter uma quantidade menor, esse grupo ele vai conseguir produzir muito mais do que essa meta, então eles vão se acomodar, porque eles vão pensar o quê? Ah, ele está pedindo uma meta de 100, mas a gente consegue fazer aqui 120, então não precisa nem a gente correr, né? Vamos fazer aqui mesmo, devagarzinho, no nosso ritmo, porque 100 a gente consegue fazer fácil. Então a meta ela tem que ser uma meta viável, né, alcançável e tem que ser uma meta real. Da forma como a Elaine está falando, né, sendo calculada em cima dos tempos de produção, né, para que essa meta sirva como um fator motivador, com que ela motive o funcionário a produzir mais. Tanto ela norteie, né, onde é que ele quer chegar, né, como também ela motive a ele sempre estar buscando alcançar aquele objetivo. Então a meta ela tem um fator primordial nesse sentido, viu, Elaine? Muito boa essa sua lembrança aí, que eu tinha pulado. Temos aqui algumas perguntas, gente, que eu realmente não tinha visualizado ainda. Eu estava visualizando aqui duas perguntinhas, por isso que eu... Tem uma pessoa aqui que colocou: como posso fazer uma consultoria do meu processo de produção? O próprio Sebrae, ele dispõe de um programa chamado Sebrae Tech, inclusive o Senai é nosso fornecedor parceiro nessa ação, que a gente dispõe de algumas consultorias que visam trabalhar esses pontos todos que o Gleison colocou, tá? No momento, a gente está procurando ofertar algumas consultorias que elas possam ser feitas remotamente, né? Para a segurança de vocês, empresários, para a segurança dos profissionais da consultoria. A gente não está podendo ir logo, tá bom? Mas, assim, brevemente, sendo essa situação resolvida, que não sabe exatamente se vai ser agora no mês de maio, início de junho, a gente vai, dentro da possibilidade, de poder voltar com algumas consultorias. Outras a gente já oferta remotamente, tá bom? Você, inclusive, pode buscar, junto aos nossos canais que eu divulguei aqui, via WhatsApp, eu falo com um especialista, o 0800, você pode solicitar uma consultoria que possa ser feita remotamente, tá? Outra questão aqui. Uma pessoa colocou aqui uma observação, né, que na TI deixamos matérias e ferramentas com distância de máximo um braço do operador e não a distância. Certo. Vamos ver mais alguma questão aqui. Já estamos até esgotando nosso tempo, né, Gleison? Não, mas por mim eu estou à disposição, viu? Por mim não tem problema nenhum. Um tema que eu Porque a adoro. gente tem um tempo previsto, senão cai. Tranquilo, tranquilo. Estou tentando visualizar aqui. As perguntas, né? Não está muito fácil. Um instante. Uma pessoa colocou: eu trabalho com roupas infantis, e se eu tivesse dinheiro, estaria fabricando para fazer um estoque para me preparar para o retorno. Também manter minhas costureiras, e também manter minhas costureiras que costuram. É o que você colocou, né? Tentar Vai vender com certeza. Né? É importante. Vai vender com certeza. Está retraída essa demanda aí, ela está comprimida, ela está... Quando voltar, com certeza vai vender sim. Tenha nem dúvida. Um questionamento aqui do nosso colega, inclusive gerente da inovação do Sebrae, né, Herbert? Vim em algum local que agora não existe setor da economia ou tamanho de negócio que possa dizer: eu não tenho necessidade de investir no digital. É um questionamento, é uma observação, reflexão dele. Como o segmento da confecção poderia ter como dica essa questão do entrar no mundo digital, de estar antenado com essas ferramentas, né? O segmento de vestuário, né, desde a micro e pequena, desde a empresa que tem 1, 2, até a empresa que tem 100, ela já vinha passando por esse processo de inclusão nesse mundo digital. O que vai acontecer e está acontecendo é uma velocidade muito maior dessa transformação. Né? Então, foi uma sugestão aí, uma dica, um ponto de vista muito interessante, né, que foi falado agora,
que é vocês cada vez mais investirem nessa questão de redes sociais, né, de proximidade com o cliente, né, de WhatsApp, tem Telegram, né, tem Instagram. Então, não sair de perto desse cliente, não perder o contato desse cliente, que é para quando retornar, vocês retornarem aí com força total e o cliente tá lembrando de você, tá lhe buscando, tá lhe comprando e assim gerando negócios, e é a única forma que a gente tem para poder tá passando, né, por esse momento. Realmente o digital, ele vai ter uma força muito grande, né? A parcela do faturamento de vocês do digital em relação ao físico, ela vai aumentar muito. Então esse mercado vai aumentar, então vocês têm que, nesse momento aí de parada, se prepararem, né, verem ferramentas, né? Já teve lives do Sebrae, né, Laine, com essa questão do marketing digital, né? Até uma Muito. sugestão para vocês no canal do Sebrae no YouTube. Tem uma live só sobre isso, né, sobre dicas, né, sobre como trabalhar no Semana que marketing vem teremos digital, mais. isso, né, como trabalhar essas ferramentas e assim vocês conseguirem alcançar o seu cliente. Porque o cliente, ele está lá, pessoal, ele vai comprar, ele está, agora ele precisa ser alcançado e precisa ser entregue para ele aquilo que ele precisa, né, dentro do custo que ele espera. Bom, gente, tem mais algumas outras perguntas aí que não vão dar tempo da gente responder mais, porque a gente, infelizmente, precisa encerrar. Mas queria muito agradecer a presença sua, Gleison, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de passar seus conhecimentos, suas percepções. Muito importante, né? Nesse momento a gente está municiando muito, né? Os empresários, as pessoas que estão aí enfrentando toda essa dificuldade, é muito válido, né? Acho que toda dica, toda informação e todo conhecimento compartilhado é muito importante nesse momento para as pessoas se planejarem, se organizarem, pensarem estrategicamente. Às vezes é difícil, né? No momento de crise, mas você trouxe aqui para nós esse entendimento de que tem que pensar no que vai acontecer daqui a pouco, daqui a um mês, daqui a 2 meses, né? Poder aproveitar o momento que, é ruim, mas o que a gente pode fazer nesse momento, então? Revisar, rever nossos processos, nossa estrutura, né? O que a gente faz, o que pode vir a fazer, porque realmente esse momento ele está exigindo de nós uma reinvenção de todos os segmentos, né? Todos os Sim, setores estão sendo impactados, uns mais, outros menos, mas a gente está tendo que se reinventar. Muitos negócios, inclusive, vão surgir por conta desse contexto, sim, tá? Então, realmente é um momento que nos tira de uma certa acomodação, de um status quo, para ter que se mexer, buscar o nosso cliente, oferecer o melhor e conseguir localizá-lo e estar perto dele. Não é isso? Então, muito isso. obrigada a você, obrigada a todos os nossos participantes aqui da live, espero que tenham gostado. Foi um prazer e reforço que o Sebrae está perto de vocês, né, nos nossos canais remotos. Infelizmente, ainda não estamos presencialmente, mas estamos perto, né? De alguma E maneira aí, estamos Elaine, perto. o canal também fica aberto, viu? Para as perguntas que não puderam ser respondidas, você pode mandar todas para mim, que eu respondo todas para você e você repassa para o pessoal, para que ninguém fique aí sem resposta, tá certo? Parabenizar o Sebrae aí pela iniciativa, é muito bacana, né? E assim, pessoal, vai voltar, é questão de dias, vai voltar, e quando vai voltar, todo mundo vai vender, e com dificuldade ou não que a gente está passando, mas a gente vai superar isso aí com certeza, tá certo? Tá ótimo, gente. Obrigada. Até a próxima live. Assistam toda a nossa programação, tá bom? Um abraço.